que nós de fato tomaremos uma das teorias acerca do conceito de verdade em Frege e defenderemos ela. Esse não é o caso. A gente quer trazer esse debate, que é extremamente atual, em pauta, porque os estudos em Frege eles são extremamente recentes, principalmente porque ele foi esquecido na primeira metade do século XX e se tornou basicamente uma nota de rodapé a outros filósofos como Tarski, Wittgenstein e Russell. E só depois da Segunda Guerra, mais ou menos em 52, quando Hermann Scholz recuperou esses arquivos com suas correspondências, os escritos póstumos e os escritos filosóficos, que de fato começou-se um grande empreendimento filosófico acerca da interpretação de Frege. Porque apesar da sua clareza e distinção durante seus escritos, algumas vezes ele tem uma falta de consistência e se contraria em alguns pontos. Por isso, nós vamos apresentar duas interpretações da teoria da verdade de Frege. A primeira de Dummett, que é considerada ortodoxa, que o caracteriza como um realista. E a segunda é uma mais nova, em 3 artigos por Dirk Greiman, de 2004, 2007 e 2014, que o defende como um teórico da teoria sertórica da verdade. Bem, a nossa apresentação será dividida em 3 partes. Num primeiro momento, eu vou definir alguns conceitos chaves e pontos centrais para o entendimento justamente dessas duas interpretações. E depois eu vou fazer uma breve explicação da teoria do Dummett. E depois o Rodolfo vai entrar com a teoria sertórica da verdade por Greiman. Bem, o primeiro ponto a ser esclarecido é justamente o que é uma teoria da verdade. Bem, uma teoria da verdade ela vai justamente se ocupar de explicar algumas características que nos possibilitam a encontrar justamente o valor de verdade de proposições, de sentenças, no caso, também. E para esclarecer isso da maneira mais rápida e elucidativa possível, eu vou dar 2 categorias básicas de posicionamentos acerca dessas teorias. A primeira são os substancialistas, que defendem que é necessária uma exposição clara e definição também extremamente clara e certeira do que é verdade, porque ele é um conceito filosófico central. E nisso você precisa de uma discussão em torno de questões epistemológicas, metafísicas e linguísticas acerca da verdade. O outro posicionamento básico são as teorias deflacionistas, que basicamente dizem que o esquema da verdade já foi explicado exaustivamente por Tarski na teoria semântica da verdade e que ela é basicamente um conceito periférico à filosofia e que não merece tanta atenção. Bem, o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a teoria do sentido e referência, que Frege apresenta em Übersinn und Bedeuten, sobre o sentido e referência, que será de grande importância justamente para a definição da teoria realista e da interpretação do Dummett sobre ele. Basicamente, o Frege, para esclarecer alguns conceitos que ele introduz na conceitografia e nos fundamentos da aritmética, ele necessita de uma teoria semântica, uma parte semântica de sua linguagem conceitual. A partir disso, ele faz uma tripla distinção entre alguns conceitos básicos existentes em expressões linguísticas. Expressões linguísticas aqui considero sentenças, proposições e nomes próprios. Esses 3 conceitos são o sentido, que basicamente vai definir o caráter cognitivo de uma expressão, um nome próprio, uma expressão simples, um nome próprio é uma expressão composta. A referência, que é justamente o objeto a que esse sentido se refere, e o modo de apresentação, que é a maneira como o sentido se apresenta na consciência do outro, ou seja, daquele que ouve o meu proferimento. Um exemplo disso, dessa distinção, seria as 2 frases. O autor do Tratados Lógicos Filosóficos e o autor das Investigações Lógicas. A referência dessas 2 sentenças é a mesma, Ludwig Wittgenstein. Porém, o modo de apresentação que define o sentido de cada uma é completamente diferente. Então, creio que o primeiro ponto esteja bem elucidado. O segundo, que é mais importante, é justamente o que é o pensamento em Frege. Bem, o pensamento, apesar de alguns indícios de seus escritos antigos já mostrarem um certo desenvolvimento de sua noção dessas entidades um tanto quanto obscuras no pensamento fregiano e de grande debate, ela começa a aparecer explicitamente, principalmente com as interpretações platônicas de Frege, em Der Gedanke, né, o pensamento. Basicamente, Frege, nesse artigo, ele acaba respondendo, apesar de não formular dessa maneira, o problema dos portadores de verdade. O que seriam, de fato, os portadores de verdade em sua teoria? Bem, basicamente, ele vai fazer uma distinção entre 3 reinos. Um reino que seria um domínio objetivo e real, justamente o reino dos objetos físicos.
O segundo reino, o domínio daquilo que é subjetivo e real, o reino da Vorstellungen, que não tem uma tradução tão adequada e que eu vou escolher aqui traduzir por estados mentais, porque existe um vasto gama de entidades que entram nesse reino. E o terceiro reino seria justamente o reino dos pensamentos, que é objetivo e não real. Bem, como funciona essa tríplice distinção? O reino daquilo que é objetivo e real é justamente o reino dos objetos físicos. Eles não precisam de um portador, ou seja, eles não precisam de um sujeito para que eles existam. 2. Eles são perceptíveis imediatamente a partir dos nossos sentidos. E 3. Eles são atuais. O que significa ser atual? Eles basicamente são percebidos e experienciados por nós espaço-temporalmente. Agora, o domínio daquilo que é subjetivo e real, que seriam justamente esses estados mentais, eles são subjetivos por quê? Porque eles necessitam de um portador para existirem, de um sujeito cognoscente. Por exemplo, o meu nervosismo nessa apresentação só eu sinto, vocês não sentem. Eles necessitam de um portador para a sua existência. Eles são atuais, eu só posso experienciá-lo espaço-temporalmente. Espaço não, perdão, só temporalmente. E, principalmente, eles são apreensíveis por mim. Agora, o domínio do pensamento, que ele é objetivo e não real, ele não precisa de um portador. Daí, justamente, a interpretação platônica de Frege. Ele é eterno. Ele não sofre nenhum tipo de influência causal, mas pode causar influências causais aqui, no mundo real. Ele é apreendido por nós. Nós podemos justamente nos tornarmos donos, entre muitas aspas, de um certo pensamento e utilizá-lo. E ele... Aliás, eu já falei as distinções, perdão. A questão agora é dar um exemplo de cada um. Basicamente, um ente do domínio físico é, por exemplo, essa mesa. Eu já dei o exemplo do nervosismo, do segundo domínio, e o terceiro do pensamento seria, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele não necessita de um portador. Por quê? Porque ele é intersubjetivo. Todos nós conseguimos perceber ele da mesma maneira. Ele não precisa ser percebido espaço-temporalmente, justamente porque ele não é afetado por mudança e por nenhum tipo de influência causal do mundo real. E ele é apreendido porque todos nós podemos apreender ele a qualquer momento. Mas mesmo que nós não tivéssemos descoberto ele permaneceria lá, no domínio platônico-matemático fregiano. Bem, como que ele resolve o problema dos portadores de verdade com a postulação do pensamento? Basicamente, ele afirma que o pensamento são portadores de verdade. Ou seja, eles são justamente o sentido que vai definir justamente a referência que, de acordo com a interpretação do Dummett, que falaremos daqui a pouco, são os próprios valores de verdade. Dessa forma, ele resolve esse pequeno problema em sua teoria. Bem, falando agora rapidamente algumas diferenças básicas da teoria da verdade assertórica e da teoria da verdade realista, o caráter intencional e extensional de ambas. Né? A teoria assertórica da verdade é intencional porque tem seu foco no sentido, como o Rodolfo irá apresentar para vocês. Já a teoria realista da verdade, ela tem um caráter extensional porque tem seu foco na referência como os valores de verdade. E como funciona isso? Basicamente a partir do princípio de composicionalidade. Se lembram que eu falei que qualquer expressão linguística pode ser dividida em um sentido, uma referência e um modo de apresentação? Então, basicamente, nem todas essas expressões possuem referência. Essas expressões têm um valor de verdade indeterminado, como, por exemplo, o último número de uma dada série numérica. Séries numéricas, em tese, podem ser infinitas. Um dado número de uma série numérica infinita, bem, não é possível você dizê-lo. Logo, essa sentença, apesar de possuir um sentido, não possui uma referência. Agora, se ela não possui uma referência, de acordo com a teoria do Dummett, ela justamente é indefinível quanto a seu valor de verdade. A grande questão é que isso é definido justamente pelo princípio de composicionalidade, que o Frege, apesar de não nomear dessa maneira, e eu não vou me aprofundar na discussão dele, que diz que, basicamente, expressões complexas têm o seu sentido e sua referência definidas pelas expressões constituintes.
Ou seja, uma sentença tem a sua referência e sentido definidos pelo sentido e referência de seus nomes próprios. Sendo que a referência é sempre um objeto. E no caso das sentenças, é o objeto ou verdadeiro ou falso. E agora eu vou passar aqui para o Rodolfo. Boa tarde. O Rafael apresentou a primeira parte, que é a interpretação de Dummett, uma interpretação realista da teoria de Frege, que tem como consequência a referência de uma sentença completa como seu valor de verdade, ou seja, o verdadeiro ou falso. Agora, a gente tem uma outra interpretação da teoria da verdade de Frege, que verdade seria caracterizada pela força assertórica, ou seja, a forma lógica de uma sentença. Eu vou ficar em pé porque eu vou precisar usar o quadro. Eu vou usar uma distinção que Frege faz no pensamento de Ergendunk, que é um texto maduro de Frege, um texto mais antigo do que Síndrome Deuten. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Frege toma 3 diferentes posições com relação ao pensamento e faz um caminho até a asserção como um ato de fala. Primeiro nós temos a apreensão de um pensamento, que é o pensar. Na notação de Frege, da conceitografia, ele usa uma notação mais rudimentar, lógica. Ele usa essa barra para expressar um pensamento, ou seja, um pensamento de que P. O pensamento de que P não é uma asserção ainda. Seria como tomar uma hipótese científica. Por exemplo, a hipótese de que o planeta, depois de Júpiter, é Saturno e possui anéis. Isso é uma hipótese. Eu não faço uma asserção por enquanto. O segundo caminho é você reconhecer a verdade de um pensamento. E esse segundo caminho é o julgar. O julgar é reconhecer a verdade de um pensamento. Ou seja, na notação de Frege nós temos a barra. E essa barra é a fundamental, que se chama a barra de juízo. E o terceiro passo é o asserir, ou seja, o asserir a verdade de que uma sentença é verdadeira. Então, o ato de asserir, o ato de fala de asserir, já está intrinsecamente ligado a tomar essa asserção, esse juízo como verdadeiro. Então, a asserção para Frege é tomar um juízo como verdadeiro. Você dizer de um juízo que esse juízo é verdadeiro. Ou seja, a verdade de que P. Eu separei um trecho de Der Gendonck, que o Frege ele sintetiza isso de uma maneira bem clara. Expressamos o reconhecimento da verdade sobre a forma de uma sentença assertiva, sentença assertórica. Para isso, não precisamos da palavra verdadeiro. Ou seja, falar que a neve é branca é verdadeiro e falar que a neve é branca é a mesma coisa. A característica da verdade de que a neve é branca está na sentença assertórica, na forma da sentença. A neve é branca. E mesmo quando dela fazemos uso, a força assertórica não encontra propriamente nela, mas na forma da sentença assertórica. Quando essa perde sua força assertiva, a palavra verdadeiro não poderá restituí-la. O Frege explica isso melhor como quando a gente fala algo de brincadeira, por exemplo. Ah, a neve é verde. Se eu estou falando isso com uma força não assertórica, eu posso falar que a neve é verde e é verdadeiro, eu não vou estar afirmando a verdade ainda. Então, o conceito de verdade ele está associado a essa forma de sentença assertórica. Greiman ele formaliza o argumento de Frege e, por consequência, ele é antagonista a Dummett de uma maneira bem clara. Eu vou tentar reproduzir de modo sucinto aqui para vocês. Nós temos a primeira premissa. Expressamos que a afirmação de que P é verdadeiro colocando na frente as aspas. Por exemplo, a gente tem P1. Para eu afirmar que a neve é branca, por exemplo, eu boto as aspas. A neve é branca. Isso é uma sentença. Eu tenho um pensamento, de acordo com o argumento, com a lógica de Frege,
e eu tenho a sentença de que a neve é branca. Na segunda premissa, nós temos que a barra de juízo é o operador de verdade. Então, quando eu tenho essa sentença, a neve é branca, a barra de juízo, na lógica de Frege, é o operador de verdade. Faz com que a sentença está submissa a ela, no caso, tenha a força de verdade, seja acerida como verdadeiro. Terceiro argumento, claro. Frases assertóricas têm o formato de P, nesse caso. Sentenças assertóricas têm a forma de que P. Então, nós temos a primeira conclusão de C1, que a verdade é expressa pela forma da sentença assertórica. A forma da asserção. Certo? O argumento se segue com mais três premissas. Eu vou... primeiro, isso é um pouco estranho até. P é verdadeiro. Se e somente se P expressa o verdadeiro. Mas aqui basicamente não tem uma inovação quanto a sentido de referência. Porque quando ele diz verdadeiro aqui, ele fala de uma entidade platônica do terceiro reino. Então ele não abandona isso. Mas a questão é você definir esse verdadeiro em termos de ter o próprio verdadeiro como definindo de qualquer definição de teoria de verdade. A outra premissa, a P5, é que relações lógicas não são objetos nem conceitos. Certo? E a sexta premissa é que o valor de verdade de P, de uma proposição P, de uma sentença P, não é definido, na verdade, se a relação lógica ela é relevante para P. Certo? E daí a gente tem a segunda conclusão. C2 embaixo, que é um complemento de C1. Que verdade não é nem um conceito, nem um objeto. Certo? Com essa conclusão, ele pode atacar em duas vias. Tanto a tese da correspondência, que Frege já ataca também no pensamento, falando que, de certa forma, ela é circular, e a tese de Dummett também, de que verdade seria um objeto platônico. Na verdade, ele é um conceito sui generis, ou seja, ela não pode ser definido em termos de outros termos. A única coisa que nós podemos fazer com o termo de verdade é esclarecer em que momentos a verdade funciona na semântica, em que momentos a verdade funciona na ciência, na lógica. Então, para cada área, você tem um conceito de verdade, entre aspas, um conceito de verdade diferente. Então, ele não pode ser definido em termos gerais. Quanto tempo? Já acabou. E, então, é isso. Esse é o argumento de que a verdade ela é expressa pela forma da sentença retórica, não completamente definida. Obrigado.